Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir César Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir César Filho. Olá, meu amigo Antônio de Padre Figueiredo, tudo bom? Bom dia, meus amigos ouvintes, bom dia, minhas amigas ouvintes. Estamos aqui de volta com o Economia é Fácil durante a transmissão do Boletim Censura Livre, fazendo a nossa consultoria diária de economia, tentando decifrar os destaques do noticiário econômico para os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Como sempre peço aí aos nossos colegas que estiverem nos acompanhando para compartilhar, estiverem acompanhando pelos vídeos para compartilharem, prestarem os likes, mandarem dúvidas, críticas e sugestões. É contigo, Antônio. Vamos ao destaque aqui do Economia Fácil, versão reduzida, na produção e apresentação sempre brilhante do nosso amigo economista Almir César Filho. Percentual de famílias com dívidas volta a subir em novembro. Por favor, Almir. Antônio, nos últimos dias a gente falou bastante sobre os dados do PIB que surpreenderam e que supostamente para o governo e para boa parte da grande mídia, esses dados permitiriam dizer que a economia passa por um processo de recuperação. Nós, inclusive, ontem, na versão estendida do Economia Fácil, explicamos que não. Pegamos os dados, item a item, setor a setor, agregado a agregado, e explicamos para os nossos amigos e amigas o quanto não é sinal de retomada. Ter surpreendido boa parte dos analistas, eles não quer dizer que a economia esteja saindo da situação de dificuldade, Muito pelo contrário. E agora, com novos dados à mão, a gente permite dizer o que de fato está acontecendo com a economia. A economia segue andando de lado, E um dos dados que mostram isso é a questão das dívidas, Apesar do aumento do consumo no terceiro trimestre de 2019, esse aumento do consumo não está sendo gerado por um aumento da renda das famílias, muito pelo contrário. A renda dos trabalhadores está declinante e acompanhando a estagnação da geração de vagas de emprego e o aumento da subocupação e dos empregos informais. O resultado é que toda a elevação de consumo está gerando um aumento do endividamento das famílias, Então, o percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso, apesar de ter recuado um pouco, ela aumentou de dívida. E dívida não significa inadimplência, tá bom? São coisas diferentes. Endividamento é quando você faz um empréstimo para poder consumir ou investir, você faz compra parcelada, o montante parcelado aumenta ao longo do tempo, mesmo com o pagamento das parcelas, Então, o percentual de famílias com dívidas aumentou em novembro de 2019, alcançando 65,1% do total. Em outubro, era de 64,7%. O percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso recuou para 24,7%, enquanto o percentual que afirmou não ter condição de pagar suas contas em atraso subiu para 10,2%. Isso significa que uma parcela da classe trabalhadora, de fato, está procurando saldar as suas dívidas ou tentando não atrasá-las. Isso por quê? Porque um único meio de consumir, principalmente bens de consumo duráveis, eletrodoméstico, móveis, é através do endividamento. Então, ela precisa ter as contas em dias, ela precisa estar adimplente, enquanto uma outra parcela da população não consegue. Eita! Desculpe pelo som que está vazando, tá bom, gente? Então, uma parcela da classe trabalhadora não consegue saldar suas dívidas. E
Esses dados, só para explicar para vocês, que no início eu comecei a falar e não disse, não são dados da CNC, da Confederação Nacional do Comércio. Então, são da própria patronal. E ela quer ter esse tipo de dado, ela procura ter esses dados justamente para saber como é que está a dinâmica da economia, né? Já o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso diminuiu em novembro, como eu falei, em 2019, em comparação com o mês anterior, passando de 24,9% para 24,7% do total, interrompendo uma sequência de 4 altas mensais consecutivas. Porém, houve o aumento do percentual de famílias inadimplentes na comparação com novembro de 2018, que era bem menos. O percentual era 22,9%. Então, ao contrário do governo anda falando, a economia brasileira não consegue, inclusive, melhorar, porque o consumo das famílias está represado, porque a renda delas está muito comprimida, ou os salários médios estão baixos, ou simplesmente porque as pessoas ou estão desempregadas ou estão subempregadas, né? Estão com subocupações. E o resultado é que elas não têm dinheiro para consumir, elas estão endividadas. Essa queda do percentual de inadimplência pode, inclusive, estar associada a outro fator, que foi a liberação do FGTS, né? Aquele saldo de até R$500 foram liberados. E nós já tínhamos falado meses atrás, boa parte das pessoas iriam pegar esse saldo, esses recursos, e iriam pagar suas dívidas. E que era uma opção mais interessante, inclusive, do que se comprar um consumo, um bem de consumo. Então nós até explicávamos isso, e que de fato iria resultar nesse tipo de situação. E de fato acabou acontecendo, né? Boa parte das pessoas usaram para saldar a dívida, uma menor quantidade na questão do consumo. O consumo também na economia melhorou um pouquinho, e a gente pode perceber, talvez inclusive com o aumento do endividamento, mesmo que seja um endividamento adimplente, quer dizer, as pessoas não estão inadimplentes, não estão com contas em atraso, é porque houve um pequeno aumento do emprego, empatando, né, o volume total de desempregados com o crescimento da população, crescimento vegetativo da população, mas esse crescimento de empregos está se dando no setor informal, no setor também de trabalhadores com baixa, também com postos de trabalho que não corresponde à escolaridade das pessoas. Hoje nós temos um contingente gigante de trabalhadores altamente qualificados que estão ou desempregados ou com empregos muito aquém da qualificação, engrossando a fileira dos chamados subocupados. Então essas pessoas não conseguem consumir ou conseguem consumir muito menos do que poderiam estar consumindo. Então, é só reafirmar um outro aspecto, que o endividamento não é necessariamente negativo, né? Se for acompanhado de um aumento expressivo, só se não for acompanhado de um aumento expressivo da inadimplência. A dívida com responsabilidade e compatível com a renda possibilita a aquisição de bens importantes para as famílias, sejam eles bens duráveis ou até mesmo imóveis. O que bem lembrou o dirigente patronal, né, o presidente da Confederação Nacional do Comércio, o José Roberto Tadros. E é o que a gente recomenda, fala com as pessoas, né? Diferentemente do que a grande imprensa fica falando, que o trabalhador não deve se endividar. Não, a gente fala, olha, consumo consciente pode ser feito com dívida. O que não pode ser levar a sua inadimplência ou uma estrangulação da sua vida, porque boa parte da sua renda está comprometida com o pagamento dessas dívidas, né? Então você pode consumir, desde que seja acompanhado com responsabilidade e compatível com o seu padrão de renda, né? Então, e uma outra coisa também aconteceu
num período recente, que pode ter ajudado bastante, que é a redução da taxa de juros, né? A taxa de juros no crédito, a redução da Selic, que a gente fala há muitos anos, ela tem um efeito positivo, que era a melhora do consumo, né? Muito pelo contrário, está faltando isso há mais tempo, né? E ainda é pouco. Hoje é uma Selic de 5%, uma taxa básica na economia, que é o percentual que o Banco Central empresta para os bancos, né? Ou que os bancos emprestam entre si, ainda é muito alto, principalmente comparado a uma inflação que se espera na casa de 3,5% ao ano. Nós tínhamos que estar uma taxa de juros por volta quase disso, né? Uma taxa neutra, ou mesmo uma taxa que não gerasse inflação nesse percentual. Então, nós continuamos tendo uma taxa básica muito alta, mas em alguma medida ela também chega ao comércio, né? Porque os bancos passam a emprestar com taxas menores, tanto para as empresas quanto para o consumidor final, mesmo que com uma diferença muito grande, né? O chamado spread bancário. Enquanto a Selic está 5% ao ano, né? O nosso cheque especial e o cartão de crédito está 300%. Então, em alguma medida, mesmo com o spread, a taxa de juros diminuiu e as pessoas conseguem, inclusive, saldar suas dívidas de melhor maneira e retomar algum tipo de consumo se endividando. Só que qual é o problema? Para a gente começar a caminhar para o encerramento, é que um excesso de endividamento pode, em breve, levar a um processo de inadimplência. E as pessoas inadimplentes, elas não têm mais direito, né, a consumir parceladamente, porque elas perdem crédito na praça. Então, esse é um indicador contraditório e mostra o quanto a economia brasileira vai andando de lado, né? Ela vai andando, mas não é andando para frente. Ao contrário do que o governo disse. E aí a gente destaca aqui, reforça, para concluir, que é preciso mudar a política econômica do Brasil. É a única forma de melhorar o país, de recuperar o crescimento econômico, é por fim essa política econômica de Paulo Guedes, que aprofundou uma política econômica do governo Temer e, por sua vez, já tinha começado a ser implementado lá pelo Joaquim Levy, mãos de tesoura, no segundo mandato da presidente Dilma, um mandato que foi interrompido, em grande medida, porque as políticas econômicas, ao invés de combater a estagnação que a gente começou a viver em 2014, empurrou o país para uma recessão. Então, o problema-chave é a política econômica e que Paulo Guedes segue aplicando, Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro. É contigo, Antônio. Almir, registrando aqui, pessoas que estão acompanhando, ó, Arlene Souza, o Carlos Rocha, Marcelo Gomes, também a Marina Morena, que é funcionária da Câmara de Vereadores de São Gonçalo, o nosso amigo Lédio Pires, voz de locutor, e outras pessoas, a Ernestina Silva, Carlos Rocha. Muito obrigado, meu amigo. Um excelente final de semana para você. Obrigado, Antônio. Obrigado, meus amigos e amigas. É um prazer falar com vocês. Como sempre, a gente pede para quem estiver nos acompanhando por vídeo, tá? Apertar aquele like para fortalecer o projeto, compartilhar. E dúvidas, críticas e sugestões, deixar uma mensagem aí nas nossas páginas, né, nas redes sociais, ou enviar um e-mail para economiafácil@gmail.com, tá bom? Essa live aqui ao final do dia, ou amanhã, vai estar lá no YouTube, né? Então vocês também podem acompanhar, além da, claro, na nossa página do Facebook. Quem perdeu o início, ou perdeu agora o final, pode estar acompanhando depois. E por fim, né, a gente convida sempre a vocês a seguirem ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre, porque essa live se encerra aqui, mas você pode acompanhar todo o programa Boletim Censura Livre, como os outros programas, lá no site, né? www.clwebradio.com.br.
clwebradio.com, tá? clwebradio.com, ou baixando os aplicativos, né, de rádio online. Você pode nos sintonizar pelo aplicativo que você instala no seu tablet, seu smartphone e até na Smart TV. E, é claro, o nosso aplicativo exclusivo que vocês podem baixar lá na Play Store para os seus aparelhos. É totalmente grátis e permite, inclusive, interagir com as nossas páginas nas redes sociais, tá bom? Um forte abraço, até segunda-feira, quando que a gente volta com Economia Fácil, lá por volta das 8h30, na segunda meia hora do programa Boletim Censura Livre. E quinta-feira, o Economia Fácil, versão estendida, às 8 da noite. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana e até segunda. Tchau. Você acompanhou aí o Boletim Censura, aqui no Boletim Censura Livre, o quadro Economia Fácil, versão reduzida, e como o Almir falou, logo mais ou amanhã o quadro vai estar no canal do YouTube e também você pode acompanhar aqui na nossa página no Facebook. Agradecemos aí a audiência e daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Boletim Censura Livre da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.